Fala aí galera, hoje eu estou aqui para falar sobre rotina de escrita e como eu desenvolvi a minha. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para receber ainda mais conteúdos desse tipo e se inspirar ainda mais nessa sua trajetória de escrita. E o que acontece? A minha jornada nesse sentido de... Pronto. A minha jornada nesse sentido de escrever e desenvolver uma rotina, ela vem um pouco antes, na verdade, uns anos antes, em que eu estava me formando na faculdade. E a faculdade foi um período bem difícil, bem extenuante para mim, em que eu me desgastei pra caramba, em que eu estava morto, assim, de cansaço e desgastado, estressado. Tanto que quando eu me formei, eu senti toda aquela exaustão cair sobre os meus ombros e a minha energia ir lá pro chão, lá pro buraco. Eu não queria fazer nada, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só precisava muito descansar. Isso foi em 2020. Então, 2020 foi um ano em que eu passei ele basicamente me recuperando aí dos 7 anos anteriores, porque eu entrei como aluno de engenharia, mudei de curso, entrei como aluno de economia e sim eu me formei em 2019. E aí 2020 foi mais ou menos aí meu ano sabático. Não foi 100% sabático, porque eu estava trabalhando, estava tendo que ter o meu sustento e me virar, obviamente. Mas foi um ano em que, assim, eu estava esgotado. Como eu trabalhava de forma autônoma, o lado bom é que eu conseguia fazer meus horários. Então eu encaixava ali, quando fazia sentido para mim. E nas demais horas do dia, eu ficava jogando. Sim. Um dos meus hobbies é jogar no computador, jogar videogame. E 2020 foi um ano em que eu fiquei muito tempo jogando. Mas assim, eu jogava até 3, 4 horas da manhã sem medo de ser feliz, simplesmente descarregando todo aquele peso, todo aquele desgaste que estava nos meus ombros. Passado um ano ali em 2021, eu comecei a me sentir um pouco perdido. Eu já tinha descansado, já tinha tirado esse período sabático das minhas costas, e eu estava agora, será que eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Para onde eu vou agora? Porque apesar de ter me formado, eu não fui muito exatamente para a área de economia. Eu trabalhava ali aos arredores disso, mas não era exatamente um emprego, assim, uma carreira formada, né? Eu gostava de empreender, estava com outros projetos que eu tinha começado em 2019, estava desenvolvendo isso, mas projetos de longo prazo, projetos que assim ia demorar até trazer. E aí eu comecei a fazer um curso, eu fiz vários cursos, vários treinamentos, para tentar me dar essa luz do que fazer. E aí sim eu descobri que escrita era um caminho que fazia muito sentido para mim, unindo tudo que eu já tinha feito na vida, esse meu gosto por contar histórias, essa minha paixão por desenvolvimento pessoal e passar mensagens, enfim, todas essas coisas meio misturadas. Mas aí tinha um problema, que era definir quando que eu ia escrever. Beleza, eu quero ser um escritor, eu quero escrever, publicar um livro, tem todo o estudo por trás para entender como funcionava esse processo, mas tinha a hora da escrita, a hora de sentar, olhar para aquela folha em branco e escrever. E lembra, minha rotina estava como? Jogando até 3, 4 da manhã e acordando, 11, meio-dia, começando a trabalhar e tal. Então comecei a encaixar, buscar horários ali para fazer aquilo. E sempre que eu tentava encaixar a escrita, eu falhava miseravelmente, por vários motivos. Tinha alguns momentos que eu sentava para escrever e simplesmente não vinha nada de inspiração. Tinha momentos que eu sentava, começava a escrever e alguma coisa surgia e me distraía e eu precisava atender alguma demanda. Ou tinha vezes que era simplesmente distração. Eu estava ali, já que tinha trabalhado, já tinha feito um monte de coisa e eu começava a escrever e falava assim, mas será que alguém me mandou mensagem em alguma rede social? E eu saía, entrava na rede social e começava a perder a minha concentração de novo. E isso se repetiu várias e várias vezes por vários dias e eu acho até que por semanas, talvez meses, de eu tentar achar isso. E comecei a pesquisar. Falei, como que eu posso criar essa rotina? Como que eu posso ter um horário ali que eu sento, que eu tenho inspiração, em que eu posso realmente escrever livro, realizar esse meu sonho de ser um escritor e de ter uma obra publicada e no futuro viver disso? Comecei a pesquisar várias coisas e eu fui chegando a uma conclusão, que esse negócio que mostra em filme de que você termina um dia, ou nem isso, né? Que você tá lá em casa, você tá no seu dia a dia, você pega um vinho, um charuto, acende a lareira, lá fora está chovendo, aí você senta em seu computador tranquilamente para escrever e simplesmente as palavras saem.
pra mim não era muito real. E eu não acho que é tão real assim. Pra mim, especificamente, eu não fumo. Vinho tira minha concentração, eu começo a ver todos os grogues, assim. E eu não preciso da chuva e de estar nublado. Na maioria das vezes, aqui no Brasil, tá um sol torrando. Então, quando que a gente vai escrever se depender de tudo isso, né? E eu comecei a perceber que esses hábitos aí, sim, de usar isso para escrever, para ter inspiração e para sentir a inspiração e escrever nesses momentos, era algo que eu não gostava, porque para mim parecia que era algo externo. Ah, se tiver chovendo, se tiver nublado, se eu tiver vinho e se eu tiver a inspiração e tal, eu consigo sentar e escrever. Caso contrário, sinto muito, hoje não vai rolar. E aí todas as vezes que não rolava, eu ia dormir com aquela sensação de, poxa, hoje eu não escrevi. Isso me dava uma tristeza, assim, uma sensação ruim, né? De, pô, eu quero muito ser escritor, mas hoje foi mais um dia que eu sentei e não consegui escrever. Isso começou a acontecer repetidas vezes nessa busca de perceber que, pô, eu não tô tendo essa inspiração, eu não tô tendo esse momento. Então, como que eu posso fazer para criar essa inspiração, para criar este momento? E foi aí que eu comecei a pensar em algumas questões de como funcionava tudo isso para mim. E eu comecei a perceber que existia um momento do dia que, para mim, era o momento que mais funcionava para mim sentar e escrever. E é um momento estranho, que é 5 da manhã. Pois é, eu estava indo dormir 4 da manhã de tanto jogar, quando eu percebi que este horário era um horário que eu conseguia me concentrar. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, para mim, porque eu acabei de acordar e quando eu acordo, eu sou uma pessoa que eu acordo bem. Eu acordo meio inspirado, eu acordo feliz, eu acordo assim, pronto pro dia. Eu sinto que eu descansei e eu consigo levantar. Segundo, não tinha distrações, porque ninguém tá acordado nesse horário. Então é um momento que eu conseguia sentar, escrever e simplesmente deixar fluir sem nada me atrapalhar, porque nem carro na rua tinha ainda. Obras que estavam sendo feitas perto de casa também não existiam ainda. Então era eu, comigo mesmo, escrevendo, mandando ver. E o terceiro motivo é que, além de não ter essas distrações externas, não tinha ninguém que vinha falar comigo, não tinha ninguém que me chamava, não tinha ninguém que queria fazer algo ali comigo, não tinha novidades. Se eu entrava no WhatsApp, quem que ia me mandar uma mensagem entre 10 da noite e 5 da manhã? Tipo, quase ninguém. Então, de tanto entrar até nesses momentos iniciais nas redes sociais e ver se tinha alguma coisa antes de escrever, né, que eu entrava, não tinha nada. Na hora que eu falei, bom, não vai ter nada, então vamos escrever. E aí, sim, ao repetidas vezes fazer isso, de acordar ali aquele horário, começar a escrever e mandar ver, eu comecei a conseguir pôr palavras no papel. Inicialmente colocando sem muito filtro e tal, isso é um outro assunto pra gente falar depois, mas eu consegui tirar aquilo que estava na minha cabeça e pôr ali, mesmo que, apesar de ficar das 5 às 6 no computador, eu de fato estivesse escrevendo 5 minutos, porque os outros eu estava panguando, pensando na vida. E aos poucos, conforme eu descobri que esse horário era bom, eu fui ajeitando a minha rotina inversamente. Então comecei a dormir mais cedo para conseguir acordar esse horário. Não conseguia dormir tão cedo assim, porque eu preciso de umas 8 horas de sono, eu teria que dormir 9 da noite, que é muito cedo. Então tinha vezes que eu acordava 5, escrevia e depois dormia mais 1, 2 horas aí, mandava ver. E com o tempo, além disso, eu também fui desenvolvendo outros mecanismos para, às vezes que eu sentava ali para escrever e não tinha inspiração, trazer essa inspiração até mim, trazer essa concentração e conseguir tirar essas palavras do papel. Mas todo este processo me ensinou que o foco, essa rotina, ter um momento em que eu sento, não tenho distrações e escrevo, é simplesmente essencial para escrever livros, escrever coisas grandes, né? Se é uma coisinha que você desceu ali na cabeça, quer escrever, manda ver, quando vier a inspiração você vem, mas se você quer consistentemente escrever, ter um livro pronto, publicar isso, você necessita ter este momento do seu dia, pois é neste momento em que você tem um contrato ali com si mesmo, de que ali nada nem ninguém vai te distrair, você vai seguir com suas palavras durante todo aquele momento até finalizar a escrita do dia. E aí, mesmo que seja um parágrafo, e dormir sabendo que você escreveu um parágrafo já é muito melhor do que dormir com a sensação de que você não escreveu nada, certo? Então, veja por você quando que é um bom momento aí para você ter essa escrita, para você ter essa rotina, para você conseguir todo dia se encontrar com si mesmo e com o papel para colocar ali as palavras para fora, beleza?
Não se esqueça de curtir este vídeo, comente aqui o que você está escrevendo, qual que é a sua ideia, e vamos juntos aí nessa missão de você escrever e publicar seu primeiro livro. Beleza? Tamo junto, um abraço, até semana que vem.